13 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Acidente em Campo de Peris deixa um morto e um ferido na BR-135. Governo do Estado aciona governo federal sobre problemas na barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro. Maranhão tem um aumento de 70% no número de aprendizes no estado inseridos no mercado de trabalho. Amigos e familiares dão adeus ao craque Caio, campeão do mundo pelo Grêmio e 4 vezes campeão estadual pelo Motoclube. Imperatriz empata com o Náutico e está fora da Copa do Brasil. No quadro de política, governador Flávio Dino anuncia novas mudanças no secretariado e nova polêmica envolve agora ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro. E aqui no estúdio eu recebo o deputado estadual Duarte Júnior, que fala de alguns projetos de sua autoria já apresentados no início dos trabalhos na Assembleia Legislativa. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Já vamos falar de um lamentável acidente ocorrido ainda há pouco lá em Campo de Peris, na entrada de Bacabeira, envolvendo 2 caminhões. Um caminhão, inclusive, carregando várias tintas, não é? Houve esse acidente, uma colisão num trecho que já é de mão dupla, inclusive ali da BR-135, um morto e um ferido, infelizmente, desse resultado desse acidente que aconteceu agora há pouco lá em Campo de Peris, na entrada de Bacabeira, esse acidente ocorrido na BR-135. Já nós vamos mostrar imagens de uma telespectadora que passou por lá e nos mandou essas imagens, você vai ver daqui a pouquinho. Vai ser sepultado na tarde de hoje aqui em São Luís o corpo de um dos ídolos da torcida maranhense, 4 vezes campeão estadual, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes pelo Grêmio de Porto Alegre, o ex-jogador Caio. O corpo está sendo velado desde ontem no centro da capital maranhense, de onde fala agora o repórter Eduardo Ereceira. Eduardo, lamentável, sem dúvida alguma, um craque na bola, um jogador que deixou uma folha de serviços prestados aí ao Brasil, especial aqui ao Maranhão, onde foi 4 vezes campeão, né? Isso mesmo, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, principalmente aí a torcida rubro-negra, o Motoclube. Ele foi 4 vezes campeão estadual pelo Motoclube, também foi campeão, teve destaque nacional jogando pelo Grêmio, um time grande aqui, lá de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Foi campeão da Libertadores e também campeão mundial. O ex-jogador Caio morreu aos 63 anos de idade. Luiz Carlos Tavares Franco, era mais conhecido como Caio, estava internado há mais de um mês no Hospital Dutra. Ele enfrentava problemas vasculares e também por conta de uma trombose, ele já tinha tido as 2 pernas amputadas. Como você disse, Adalberto, o velório acontece desde a noite de ontem, ele faleceu na tarde de ontem, acontece desde a noite de ontem, aqui na central de velórios da Pax União, na rua Oswaldo Cruz, no centro de São Luís. A gente, inclusive, tem mais, Adalberto, colocaram uma bandeira do Grêmio ali, ele que foi destaque no time do Grêmio, tem uma bandeira sobre o caixão ali do Caio. Aqui no estado do Maranhão, ele foi campeão estadual 4 vezes pelo Motoclube, como eu disse, nos anos de 77, 89, 91 e 92. Foi campeão da Libertadores no ano de 83 pelo Grêmio e também campeão mundial. Ele, inclusive, chegou a marcar um dos gols da final da Libertadores contra o Peñarol. O Grêmio venceu por 2-1 e o primeiro gol foi justamente do Caio. Ele marcou 4 gols nesta edição da Libertadores de 83 e também foi campeão, como eu disse, campeão mundial no mesmo ano. Ele deixou, o ídolo do futebol, deixou aí 2 filhos, a Rafaela Franco e o Caio Rafael, e ele morava sozinho no sítio Trizidela, próximo ao bairro do Quatraque. A informação que a gente tem aqui, Adalberto, é que o enterro vai acontecer na tarde desta quarta-feira, às 16 horas, portanto, às 4 horas da tarde, no cemitério Pax, lá na estrada de Passo do Lumiar. A gente volta no estúdio com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo volta a participar aqui do Bom Dia. Portanto, vai ser sepultado hoje o corpo do ex-jogador Caio. Bom, nós vamos falar agora sobre esse acidente que eu falei ainda há pouco, lá na BR-135. O acidente aconteceu na madrugada, ainda há pouco foram feitas imagens do local. Até agora, equipes estão no local, aí está, portanto, a imagem. A colisão foi entre 2 carretas. Você observa no detalhe aí já o carro da SAMUR no atendimento, o trânsito complicado ainda lá nesse trecho. A Polícia Rodoviária Federal confirmou, infelizmente, que esse acidente resultou numa morte e uma outra pessoa, um outro motorista ficou ferido. Equipes de urgência foram acionadas, ainda estão no local. O acidente teria ocorrido no final da madrugada de hoje, no trecho do Campo Peris, na BR-135, que liga a capital São Luís ao interior do estado. Foi registrada essa colisão frontal.
entre as carretas. Os veículos de carga, são 2 veículos de carga, é já naquele trecho de mão dupla, um local ali que já foi criado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes para recuperação da via decrescente. Portanto, já nesse trecho foi que aconteceu o acidente. Já já o nosso John Coutrinho vai falar sobre a bancada federal do Maranhão mobilizada para continuarem as obras nessa BR-135. Quantas vidas foram perdidas aí, infelizmente, nessa BR, por conta dessa lentidão também na realização dessas obras, responsabilidade absoluta do governo federal, e a gente vai ficar perguntando até quando isso vai continuar acontecendo. Claro que há um componente, as investigações sobre o acidente ainda vão acontecer, há um componente também relacionado à pista molhada, chuva, alta velocidade, imperícia às vezes do motorista e imprudência também. Essas são causas já, infelizmente, tradicionais de diversos acidentes que acontecem. Eu repito, imagem feita por uma telespectadora que nos enviou ainda há pouco, passando lá pelo local. Trânsito bastante complicado ainda na BR-135 por conta desse acidente. São 7h07. Uma mesa de diálogo na noite de ontem marcou o aniversário de fundação de uma das mais importantes entidades que lutam pelos direitos humanos aqui no estado do Maranhão. O repórter Hugo Viegas acompanhou. O encontro marcou os 40 anos da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, entidade que tem a missão de enfrentar a banalização da violência e promover o resgate de valores e de direitos. Preciso dizer que são poucas as entidades com trajetória em direitos humanos que se firmam com essa durabilidade no tempo. Então, portanto, é uma conquista da sociedade maranhense ter uma entidade com essa trajetória tão longa e sempre presente nas lutas dos segmentos mais vulneráveis. O objetivo da discussão foi o de reforçar que vidas humanas valem e que direitos civis, econômicos, políticos, culturais e de todos precisam ser garantidos, situação que estaria ameaçada atualmente no país. Há várias medidas que já foram implementadas pelo atual governo federal, no que se refere, por exemplo, a ataques de direitos previdenciários, que são direitos humanos, ataque em matéria de direitos da saúde, ataques em matéria de direito do acesso à terra, território. Então, há sim um sistemático ataque, em relação aos direitos humanos. Foram convidados especialistas para a mesa de debates, como a advogada e militante de direitos humanos Josiane Gamba. Estamos vivendo uma conjuntura no país de extrema violência, intolerância e que tem ceifado muitas vidas, dentro de uma lógica, às vezes até que as pessoas justificam, que são inimigos as pessoas pobres, negras. Então, a importância dessa discussão é nós desconstruirmos essa cultura, encontrarmos mecanismos de atuarmos juntos e mostrar que todas as vidas valem, independente de cor, de orientação sexual, enfim, independente de qualquer diferença que tivermos, nós somos seres humanos e nossas vidas valem a pena, independente das diferenças. A palestra ficou por conta do doutor em psicologia, promotor do Ministério Público de Goiás e autor de vários livros, Haroldo da Silva, que falou, entre vários pontos, sobre violência, situação do sistema prisional no país e propagação de discursos de ódio. Ele também criticou medidas propostas pelo governo federal. Ele promove mais encarceramento, ele dá mais poder para a polícia, inclusive mais até do que... até de uma forma assim, que não faz tanto sentido assim, porque a polícia já mata muito e já mata muito impunemente no Brasil atualmente. Por que criar-se ou estender-se um pouco mais ainda as possibilidades de excludentes da ilicitude, no caso da ação policial? Não faz sentido algum. Entretanto, está lá. E isso, ao invés de reduzir crime, vai legitimar e, pelo contrário, fomentar mais práticas criminosas, porque policiais também praticam crimes. Só parabenizar a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos pelos 40 anos, são 4 décadas, é muito tempo lutando pelos direitos humanos. Eu queria reforçar isso aqui. O Brasil é um país onde os militantes, aqueles que trabalham, inclusive, na área de direitos humanos, são aqueles que sofrem mais em todo o mundo. Não há nenhum país do mundo onde sofram mais ameaças do que aqui no Brasil. E dizer para você que está nos assistindo agora, quando alguém disser para você que direito humano tem a ver com direito de bandido, não aceite, porque isso não é verdade. Direito humano é um valor universal. Todos nós temos esse
direito. Então, é importante a gente não ficar repetindo essas mentiras. Elas não vão virar verdade nunca, mas é importante que a gente dê a informação correta. Então, parabéns à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Vivemos tempos difíceis, precisamos sim, todos nós juntos, lutar por esse direito que é universal, pertence a todos nós. O governo do estado acionou o governo federal sobre os problemas da barragem do Rio Pericomã. Você viu aqui no Bom Dia Maranhão, a gente mostrou inclusive um vídeo com os problemas que aconteceram lá. Ontem foi dia de vistoria do Corpo de Bombeiros no local e as casas construídas ali próximas ao rio, na Baixada Maranhense, elas sofrem com o aumento do nível da água após o rompimento do cabo de uma das comportas da barragem. Vamos ver. A maior fonte de água potável da cidade de Pinheiro, que também abastece mais 3 municípios, se encontra em estado de alerta. Depois de um vídeo que viralizou nas redes sociais, veio a preocupação dos pinheirenses. Um dos cabos de uma das 4 comportas da barragem do Pericomã se rompeu. É um trabalho que a gente vai fazer hoje, levantar essas áreas afetadas, manter contato também com o poder público, né, para ver as questões, para a gente poder levantar soluções para esse entrave que está sendo tão desconfortável para a população de Pinheiro, né? As casas construídas perto do rio Pericomã já sofrem com o aumento do nível da água. Até o centro de capacitação da CAEMA foi afetado. A ruptura dessa barragem, essa água toda iria para o mar. Consequentemente, ia haver um esvaziamento da bacia, da água hoje represada. Com o esvaziamento disso, quais consequências nós vamos ter? Diminuição de mortalidade de peixe, inundação do leito do rio pela água salgada, diminuição da lavoura que está ao longo dessa bacia. Os animais iam ter problema com seca, em função da água ia desaparecer. E as pessoas, que seriam a população que seria mais atingida com o rompimento dessa comporta. Sem falar da catástrofe, né? É um processo catastrófico se nós pensarmos dessa forma com o rompimento dessa barragem. Esperamos que isso não aconteça. É preciso ficar atento, a gente se comove, é claro, com as tragédias que acontecem no Brasil inteiro. A gente viveu agora várias delas recentemente, mas é preciso estar atento a situações como essa. O secretário de Estado da Infraestrutura, Cleiton Noleto, reafirmou que o governo do estado já entrou em contato com o governo federal, responsável pela manutenção das barragens, que deve ser enviada, inclusive, uma equipe na próxima semana para que seja feita a vistoria mais apurada sobre a situação lá em Pinheiro. A gente vai continuar acompanhando essa situação e trazendo informação para você. Confira agora o nosso giro de notícias. Foi definida nesta terça-feira, durante reunião, a reativação da maternidade filantrópica Maria do Amparo, que estava com serviços suspensos desde o ano passado. Os vereadores se reuniram com representantes do Centro Assistencial Eugita Brandão, que é responsável por administrar a maternidade Maria do Amparo. Membros da administração da maternidade e médicos puderam expor as dificuldades encontradas para a manutenção da unidade e da importância dela para a cidade. A maternidade Maria do Amparo existe há 37 anos e realiza cerca de 200 partos por mês. No período que ficou fechada, aproximadamente 500 partos deixaram de ser realizados. O prazo para retomar as atividades deve acontecer em 30 dias e as despesas a partir de agora devem ser custeadas pela Prefeitura de São Luís. A Universidade Estadual do Maranhão, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, liberou a lista de candidatos excedentes para o primeiro semestre e candidatos classificados para o segundo semestre. De acordo com a UEMA, a classificação obedece rigorosamente à ordem decrescente de pontos obtidos no processo seletivo de acesso à educação superior. De acordo com o edital, que estabelece também normas de procedimentos para a matrícula dos candidatos no primeiro semestre de 2019. A lista completa com os nomes dos candidatos pode ser conferida no site www.ema.br. A Polícia Civil investiga a morte de um jovem que ocorreu na Avenida Litorânea. O autor dos disparos que vitimaram Eric Cuba de Oliveira, de 19 anos, teria sido Luiz Eduardo Corrêa Durães, de 23 anos. O crime foi motivado, segundo o Superintendente de Homicídios e Proteção à Pessoa, por vingança. Em janeiro de 2018, há pouco mais de um ano, a vítima esfaqueou Luiz Eduardo no bairro do Anjo da Guarda. A briga foi por conta de um troco na compra de uma pizza. Na época, Luiz Eduardo era funcionário de uma pizzaria. A polícia já solicitou a prisão de Luiz Eduardo ao judiciário.
Silvão Alves participa aqui do Bom Dia. Silvão, ótima quarta-feira para você. Bom dia, Adalberto. Ótima quarta-feira. A gente deu uma notícia aqui, você, claro, falou sobre isso mais cedo no Bandeira 2, mas caso da litorânea que chamou a atenção. Deu uma grande repercussão, ali. uma área, ponto turístico, né? Uma movimentação de muita gente. Muita gente ficou atônita sem saber para onde correr, que as pessoas jamais esperavam que uma pessoa fosse executada ali logo no início da noite. Tem muita criança, muita gente caminhando, pessoal fazendo atividade física no calçadão e tal. A resposta foi rápida, né? Foi rápida, a polícia elucidou, esclareceu já. Não só a identidade do autor do crime, mas também a motivação, né? Já está tudo esclarecido. A SHPP concedeu uma coletiva ontem, o delegado Lúcio Reis, que é o superintendente lá, justamente para disponibilizar a imagem do Luiz Eduardo Corrêa Durães, como autor do crime, ele está foragido, né? Para pedir a ajuda da sociedade para que ele possa ser localizado. 32235800, as pessoas podem ligar e informar no Disque Denúncia, além de ter entrado já com pedido de prisão, né, temporária desse indivíduo, para que ele possa ser preso dentro das próximas horas. Silvão, vamos falar de um caso de... A polícia pegou um assaltante, que no caso eles assaltaram um restaurante e uma clínica lá no Anjo da Guarda, isso, não é isso? Em cada período do dia. De manhã, no horário do almoço, eles atacaram um restaurante que fica na área ali do Bacanga, né? E essas aí são as imagens da clínica que fica na Odilo Costa Filho, que é a principal avenida lá do bairro do Anjo da Guarda. Chegaram lá, renderam as meninas da recepção, renderam os funcionários. Exatamente. Só tem um preso, faltam os outros dois. O Laércio Samarques, ele teve a prisão dele decretada pela Justiça, lá pela Central de Inquéritos, justamente em função de ter sido reconhecido aí pelas imagens das câmeras de segurança lá da clínica, onde ele roubou algo em torno de R$2.000, que era a renda, levou relógio, aliança, até a aliança do pessoal lá, dos funcionários, ele levou. Os clientes que estavam lá dentro, lá nos consultórios também, perderam aparelho de telefone celular e vários objetos. Então, a polícia identificou ele através dessas imagens, o delegado representou o pedido de prisão e a Justiça, através da Central de Inquérito, decretou a prisão dele. É uma questão de tempo agora para chegar na prisão desses dois indivíduos aí. Inclusive, aquele lá é o Laércio, lá, se as pessoas fizerem o reconhecimento dele, em outros assaltos, que a polícia suspeita que ele tem outros assaltos aí, o cara está assaltando de manhã, de tarde, então praticamente ele tem vários outros assaltos, as pessoas é só procurarem a delegacia lá do 5º DP, lá no Anjo da Guarda. Por falar em assalto, lá na estrada de Ribamar, Silvão, também houve um assalto agora, um funcionário dos Correios, né? Exatamente. Ele estava fazendo a entrega, né? E essas imagens aí foram disponibilizadas pelo sistema de segurança lá do prédio, Vilagem do Bosque 1. Você vê que o trânsito flui normalmente ali, pouco depois do meio-dia, na MA 201, que é a estrada que dá acesso ao São José de Ribamar. Ele leva até um susto quando o assaltante enquadra ele ali. Ele chega a olhar, né? Ele olha para lá, não desconfia de nada. Olha lá, ele cai, quando o cara encosta a arma nele, ele já vai caindo, pelo susto que ele levou. E o outro fica aqui na proteção, né? Exatamente. Esse outro aqui dando só a cobertura, né? Você vai vendo depois os ônibus vão passando lá, as pessoas percebem no ônibus, mas os caras todos dois armados. Tanto é que o funcionário dos Correios, eles botam de novo todos os malotes e caixas que ele já estava descarregando para entregar lá no condomínio, eles botam tudo de novo, de volta dentro do furgão, levam ele dentro do furgão. Há um detalhe que chama a atenção, que na hora que ele já está saindo, o outro alerta que o furgão, na tampa do furgão não foi fechada. E aí manda o outro descer, dar a chave para ele trancar o funcionário dos Correios lá dentro do furgão. Ele foi abandonado lá, ele foi deixado, o funcionário dos Correios, lá próximo ali, o Turiúba, que é já na área do município lá de São José de Ribamar. Olha lá, ó. Na hora de sair, quase que atropela, inclusive. Exatamente, o próprio parceiro dele. Na pressa, né, de sair. Na pressa de sair tudo, né? Porque ali é movimentado, você vê que o pessoal tá passando ali, ó. Tem gente passando, a senhora até parou ali, ó, em frente ali, porque ela percebeu o cara com a arma. Ela percebeu, aí ela não sabe nem para onde vai, quer atravessar a pista e não consegue por causa do trânsito, né? Dos veículos. Aí, ó, e o outro manda ele vir fechar. Olha lá, vem mais duas pessoas lá, passando lá, percebem, mas coitado, né? Vão fazer o quê? Viram até o rosto para não... Porque o cara tá com a arma lá. Aí fechou, tá com a arma na mão, vem lá, fecha, e aí vão embora. E depois abandonam o carro e a vítima levaram toda essa carga aí, encomendas que tinham para ser entregue lá naquela região. Ninguém foi preso. As pessoas também, se fizeram o reconhecimento desses dois indivíduos aí, podem ligar. É garantido o sigilo, né, das pessoas que dão esse tipo de informação. 32235800, porque possivelmente ele já tem outros assaltos praticados também ali naquela região. Obrigado, Silvão. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom dia, são 7h20, agora nós vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz.
Olá, Adalberto, tudo bem? Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, disciplinar a utilização dos espaços públicos de Imperatriz, principalmente a beira-rio. Essa proposta é do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que deve ser discutida também logo na Câmara de Vereadores. Desde quando foi entregue à população de Imperatriz, a Avenida Beira Rio se tornou um grande ponto de encontro. É gente andando de patins, é gente de skate. São pessoas assim que não pensam no bem-estar do próximo que está ao seu lado. Além disso, outra preocupação são as pessoas que passeiam com cachorros pelo local. Animais que andam sem nenhuma proteção, principalmente os de grande porte. O que a gente viu foi simplesmente vamos usar a Beira Rio da forma que a gente quer, como a gente quer, sem disciplina, sem nada. A Câmara tem recebido não só a visita das pessoas com deficiência, tem recebido também a visita dos idosos e de muitas pessoas que andam na Beira Rio. E as pessoas estão exigindo que o poder público faça uma organização lá para que as pessoas possam visitar a Beira Rio, que é o nosso cartão postal. Ao disciplinar o uso dos espaços públicos, serão beneficiados principalmente mulheres que andam com crianças, grávidas, idosos, pessoas com deficiência e também as pessoas que têm baixa mobilidade. A partir do mês que vem, o PROCON e o Ministério Público vão fiscalizar a lei municipal e também a resolução do Banco Central, que dá ao consumidor o direito de pagar seu boleto em qualquer agência bancária. Esse foi um dos assuntos discutidos durante reunião entre representantes dos órgãos de defesa do consumidor e também dos bancos. A lei regulamenta que seja fixada informações ao consumidor de forma clara quanto ao recebimento de boletos no prazo e pós-vencimento em qualquer agência. E a nova regra é que todas as agências bancárias aceitem todos os boletos, independente da agência. O PROCON Municipal de Imperatriz, com o apoio da Prefeitura Municipal, do prefeito Assis Ramos, e a gente está desenvolvendo um trabalho para que possa dar mais conforto ao consumidor. Essa aí foi uma das ações que nós fizemos em novembro, inclusive sobre esse problema da aceitação do boleto bancário de outras agências. Após o acordo, os bancos têm até o fim deste mês para se regularizarem. De acordo com o PROCON, a mudança vem sendo feita gradativamente e a regra é que todas as agências bancárias cumpram o estabelecido. E quem gostou da novidade foi esse motorista, que estava, inclusive, aguardando atendimento para pagar a primeira parcela do IPVA. Fica melhor pagar em qualquer banco porque não fica nessa pendência, entendeu? Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. Amanhã tem mais e eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa questão dos bancos, porque é um projeto de lei aí de iniciativa do deputado estadual Duarte Júnior, que trata dessas relações aí entre bancos, funcionários e também, claro, os clientes. A gente fala sobre esse assunto, detalhe o projeto daqui a pouquinho, depois do intervalo, tá bom? Agora é hora de falar com a Paula Menezes, que está em Caxias e tem informações da região dos Cocais. Paula, bom dia para você. Olá, Adalberto, e a todos que estão ligados no Bom Dia Maranhão. O destaque de hoje é sobre manifestantes que reivindicam o pagamento de acordos trabalhistas e salários atrasados. Os trabalhadores são ex-funcionários do grupo empresarial João Santos, na cidade de Coelho Neto. O protesto foi realizado na manhã desta terça-feira em Caxias. Confira na reportagem de José Carlos. Os manifestantes se concentraram em frente à sede da Justiça Federal do Trabalho, na cidade judiciária. Segundo o sindicato que representa os trabalhadores, a dívida das empresas Itapajé e Agrimex passa de 100 milhões de reais em valores atualizados. As propostas que eles apresentam são propostas muito ruins. Por exemplo, querem colocar à disposição da Justiça propriedades que estão hoje sobre outros processos e nós não concordamos porque ela não tem como nem ser vendida, né? Esta mulher trabalhou 26 anos em uma das empresas ligadas ao grupo João Santos e ficou no prejuízo. A gente se sente completamente lesado, né? Porque é uma situação muito difícil. Coelho Neto hoje, a gente está vivendo uma situação, Coelho Neto está uma situação de fazer dó. Este homem é outro trabalhador demitido. Ele busca uma solução na justiça. E a empresa só empurrando com a barriga todo tempo.
ela nunca, digamos, a empresa é rica, ela tem terra, tem tudo, nunca pagou nós que não quis. Todos os trabalhadores da Agrimec, da Itapajé e da Agrimec, o que nós precisamos é do dinheiro para a gente pagar nossas contas, a mesma coisa minha, dos meus amigos. Não conseguimos contato com representantes do grupo empresarial. Era essa a informação de hoje aqui da região dos Cocais. Aqui é Paula Menezes. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima, Paula. No próximo bloco, Duarte Júnior, deputado estadual, apresenta projeto na Assembleia Legislativa que visa a humanização dos serviços bancários. A gente vai ter os detalhes aí desse projeto já depois do intervalo, hein? E mais, bancada do Maranhão cobra retomada das obras na rodovia da BR-135 e o governador Flávio Dino anuncia mais mudanças no governo. Assuntos para John Coutrin, depois do intervalo. São 7 horas e mais 29 minutos, estamos de volta aqui no Bom Dia Maranhão. Nesta quarta-feira, aqui no estúdio, eu converso agora com o deputado estadual Duarte Júnior, do PCdoB, que protocolou seu primeiro projeto de lei que trata da humanização dos serviços bancários. Esse é um dos assuntos da nossa entrevista. Entrevista essa que continua daqui a pouco numa live no Facebook, assim que terminar o nosso Bom Dia Maranhão. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os consumidores e consultores que estão nos acompanhando. Bom, os dados chamam a atenção porque o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, eles apresentam dados que os bancos são realmente as instituições mais demandadas em ações, em processos de relações de consumo, né? O senhor teve uma experiência, inclusive, recente no Procon e viu isso de perto. Nós mostramos ainda há pouco em Imperatriz uma situação relacionada específica à questão do pagamento dos boletos. Então, assim, a legislação, a primeira pergunta que eu lhe faço é, a legislação brasileira já não contemplaria, digamos assim, esses abusos praticados por essas instituições? Olha, Adalberto, de fato existem outras legislações, só que no Estado existem pelo menos 7 legislações que tratam sobre o serviço bancário, inclusive leis municipais. O objetivo dessa nova legislação, que é uma contribuição não só da equipe técnica, equipe de fiscalização do Procon Maranhão, equipe essa que eu fiz parte durante pouco mais de 3 anos, como também contribuição do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, a quem aqui eu agradeço a contribuição do amigo, defensor e professor Jean Carlos Nunes. Essa legislação ela visa tornar o serviço mais eficiente, tornando a legislação uma forma mais eficaz de aplicar sanções para desestimular os bancos a descumprirem direitos. Uma das mudanças é o aumento no valor das multas. Os bancos lucram bilhões e é necessário que nós tenhamos multas que preencham o seu caráter punitivo, coercitivo e pedagógico. Além disso, é uma demanda antiga da classe dos advogados estabelecer um tempo mínimo para atendimento, para emissão dos alvarás. Infelizmente, hoje, não existe um tempo mínimo regulamentando essa prestação desse serviço, como também não existe tempo mínimo para atendimento nos caixas negociais, ou seja, a lei que existe hoje estabelece um tempo de até 30 minutos para pagamento de contas, nos guichês para pagamento de títulos, mas não estabelece tempo para o atendimento naqueles caixas negociais, como, por exemplo, para abertura de conta. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é uma grande diferença, além da sanção, além do tempo, é estabelecer acessibilidade e segurança às instituições, como, por exemplo, a instalação de portas giratórias em todas as instituições, coisa que não tem, em especial no interior do Estado. A dificuldade é muito grande, principalmente no interior, para o cumprimento dessa legislação, mas aí a gente tem um outro aspecto do projeto, e é contemplado aqui, pelo que eu vi, que é o atendimento aos consumidores, né? Em especial aquela demora, quer dizer, assim que a lei foi aprovada, as pessoas já imaginavam, bom, o tempo que eu vou passar numa agência bancária agora vai realmente diminuir. Na prática tem sido assim, Duarte? Olha, na prática houve uma melhoria considerável, mas essa melhoria não está de acordo com o que a lei prevê. Um outro ponto também que essa legislação traz, que já vem sendo regulamentado por força de uma resolução e agora nós vamos estabelecer por força de uma lei estadual, é a recusa do boleto bancário. Infelizmente, instituições financeiras têm se recusado a receber títulos, a receber boletos, como, por exemplo, pagamento de títulos acima de R$2.000, pagamento de títulos do Detran, e isso gera um grande desconforto ao consumidor. O consumidor acaba tendo que sair das instituições financeiras, tendo que ir para uma lotérica, o que gera uma insegurança e, claro, vai de encontro os princípios das relações de consumo. E com base na Constituição, com base nas resoluções do Banco Central, nós vamos estabelecer nessa legislação
legislação uma melhoria no serviço. Essa legislação trata também de questões como, por exemplo, os contratos que são assinados entre os clientes e essas instituições financeiras. Eu vejo dificuldade, por exemplo, muito grande em relação aos aposentados, né? Em relação aos trabalhadores rurais, por exemplo. O banco deveria, com clareza, deixar claro, inclusive, o que é cobrado de alguns serviços pelo próprio banco. Isso nem sempre acontece. Na verdade, esse ponto já é contemplado por outras legislações, dentre as quais o próprio Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei federal. O que precisa ser feito é intensificar as fiscalizações, algo que o PROCON Maranhão já tem realizado. O PROCON eram 5 unidades, hoje são 52 unidades e tem trabalhado por meio das redes sociais, por meio dos canais de comunicação, a informação, o empoderamento do consumidor para que ele possa conhecer e exigir os seus direitos. Tem um outro projeto seu sobre a questão do corte de água, de energia, sextas, sábados, domingos e vésperas de feriado. E aí eu lhe pergunto, na casa já existiam 2 projetos semelhantes a esse, né? Qual é o diferencial dessa proposta apresentada agora? Excelente pergunta, Adalberto, pois me permite esclarecer esse ponto que é de extrema importância, que vai garantir uma melhoria na qualidade de vida a todos os consumidores maranhenses. De fato, outros 2 deputados estaduais protocolaram projetos semelhantes a esse em outros anos. O último foi em 2017. Mas, à época, esses projetos tinham vício de constitucionalidade, pois o entendimento do Supremo Tribunal Federal era outro. Eu, ao lado da minha equipe, que sempre estamos atentos aos julgados do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte, nós percebemos que no dia 19 de dezembro de 2018, o STF mudou o seu posicionamento, fazendo com que essa legislação pudesse ser elaborada pelo Poder Legislativo Estadual, ou seja, passa a Assembleia Legislativa ter o poder de legislar sobre essa matéria com base no fundamento que está no artigo 24, inciso 5 e inciso 8 da Constituição. Ou seja, essa legislação que nós propomos na semana passada vai garantir ao consumidor que a SEMAR, a CAEMA, a BRK, a SAAI, ou seja, as concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, não possam mais realizar o corte desse serviço essencial, fundamental, às vésperas dos feriados, finais de semana. Isso é muito importante, porque o que nós percebemos na prática, experiência que eu tive como presidente do PROCON, recebemos muitas reclamações, é que a velocidade para realizar o corte não é mesmo para reativar o serviço. Muitos consumidores passam finais de semana sem esse serviço e é por isso que essa legislação é fundamental. Duarte, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia. Esses projetos vão ser apresentados na casa. Esse primeiro já foi protocolado, né? Ambos já foram protocolados e estão sendo encaminhados para a CCJ. Obrigado pela entrevista. A gente continua esse papo daqui a pouquinho nas redes sociais, tá bom? Com certeza. Obrigado, bom dia a todos e bom trabalho. Daqui a pouco, portanto, siga a gente nas nossas plataformas digitais. Vamos continuar esse papo falando sobre o direito do consumidor, sobre esses projetos importantes que já foram protocolados, né, na Assembleia Legislativa do Estado. Daqui a pouco, inclusive, com a sua participação. São 7h36. Olha, está em vigor a tarifa branca, que deve deixar a conta de luz mais barata, mas dependendo do padrão de consumo de cada casa, essa conta pode vir até mais salgada. Por isso é preciso estar atento aos horários para reduzir o consumo. Veja na reportagem de Geice Gomes. Na casa do Reginaldo, os cuidados para evitar o desperdício de energia elétrica fazem parte da rotina da família. Ao sair dos cômodos, não deixar as luzes acesas, né? Ao ir à geladeira, não fazer uma pesquisa com a porta aberta, né? Que são hábitos que as pessoas têm, né? Ao assistir a televisão, não estando alguém, obviamente, com ela ligada, né? A pessoa vai e desliga. Toda essa preocupação surgiu quando as bandeiras de cobrança mais caras entraram em vigor. Só que as coisas melhoraram. Uma novidade entrou em vigor, a tarifa branca. Nessa modalidade, clientes que consomem a partir de 250 kWh podem economizar ainda mais, só que é preciso ficar atento a alguns detalhes. Por isso, para economizar, o cliente não pode consumir muita energia neste período. Para quem conseguir se encaixar nesse perfil de consumo, a economia chega a até 20%. O primeiro ponto é que ele faça uma autorreflexão, porque ele avalie como que é o consumo dele. Se ele for um cliente que ele chega 18 horas em casa e que é ali que aumenta o consumo, que ele saia ligando tudo, por exemplo, então já é um cliente que tem que tomar cuidado. Talvez a tarifa branca não seja viável. Mas se não, se ele é um cliente que ele consegue adequar seu consumo, ele procure uma de nossas agências de atendimento,
que lá, inclusive no nosso site, ele junto da atendente pode fazer uma simulação e se ele realmente estiver interessado, lá ele registra o pedido para que seja atendido. Para quem consome muita energia nesse período e não tem interesse em aderir à nova tarifa, a cobrança segue do mesmo jeito. Ainda aprendendo sobre a novidade, seu Reginaldo não decidiu se vai ou não aderir. Aqui, no caso, eu ainda não fiz isso. Eu estou em observação para ver se vai ser realmente trazer para mim uma certa vantagem ou não aderir a essa nova tarifa. Vamos falar de política. John Coutrinho já está aqui comigo nessa manhã de quarta-feira. John, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. John, a gente mostrou ainda há pouco, infelizmente, a gente abriu o jornal falando de um acidente lá na BR-135 e foi no trecho já duplicado ali pelo DENIT, não é? Lá em Brasília, a bancada do Maranhão cobra a retomada das obras nessa importante rodovia aqui do estado, não é? É isso, Adalberto. Ontem, reunião da bancada do Maranhão lá em Brasília com representantes do DENIT para aí a conclusão dessa obra do segundo trecho a partir do quilômetro 95 da BR-135. O que acontece, Adalberto? O Tribunal de Contas da União pediu aí a paralisação das obras porque, conforme o TCU, o projeto está desatualizado e pode acarretar prejuízos ao governo federal. Ou seja, não se pode dar continuidade à obra porque isso poderia prejudicar, inclusive, o serviço. O que acontece ontem, nessa reunião da bancada, em que estiveram presentes ali os senadores do Maranhão, os deputados federais do Maranhão, conversando com representantes do DENIT. O DENIT se comprometeu a readequar esse projeto, readequar o projeto, para que então possa aí dar continuidade a essas obras. Ainda tem a questão dos quilombolas, aquela área lá também, que tem que ser revista. Então, portanto, vamos torcer para que haja aí uma otimização em relação a esses serviços ali, a esse projeto e as obras continue, Adalberto, porque é importante. São Luís, única capital do país que não tem a entrada duplicada. Isso, sinceramente, é uma vergonha. E só saiu esse primeiro trecho depois de muita cobrança dos deputados federais e de muitas mortes. É exemplo de mais uma aí que aconteceu. Ô, John, vamos falar agora de mudanças no governo Flávio Dino. Novas mudanças estão sendo anunciadas. Ontem, inclusive, mais uma, né? Mais uma. Ontem, Rogério Cafeteira, anunciamos que o Rogério estava cotado, iria ser secretário, não sabemos qual a pasta. E o governador Flávio Dino confirmou o ex-deputado Rogério Cafeteira, ex-líder do governo, como novo secretário de esportes do estado do Maranhão. Rogério assume a pasta no lugar do Everton. O Everton, né, o senador, é outro Everton, Everton Pereira, que era de indicação do PP. Portanto, Rogério, novo secretário. Mudanças que já ocorreram. Rodrigo Lago também já foi anunciado como titular da SECAP, Secretaria de Articulação Política de Comunicação, Rodrigo Lago. E pode haver mais mudanças, Adalberto, além das já confirmadas, a confirmação do Jefferson Portela na segurança, Marcelo Tavares, chefe da Casa Civil, a possibilidade do deputado federal Rubens Pereira Júnior. Inclusive, ele postou ontem uma foto enigmática no Instagram, Rubens Júnior, preparando as malas. Deve ser vindo para o Maranhão para assumir a SECID, Secretaria das Cidades, uma super secretaria que seria aí para o deputado Rubens Júnior. Além disso, PP e PR disputam as indicações de outras secretarias. Por exemplo, PP pode ficar com o meio ambiente e o PR com a agricultura. Portanto, os partidos se movimentam, já que o PP perdeu o esportes e o PR não tem nenhuma secretaria. Portanto, o Josimar Maranhãozinho aí trabalha nos bastidores para ficar com a Secretaria de Agricultura. Então, o prazo que teria sido dado seria até hoje, quarta-feira, para todas essas mudanças, Adalberto. E o governador deve anunciar ainda hoje mais nomes para as secretarias. Havia a possibilidade do DEM ocupar uma outra secretaria, mas o DEM já indicou o Rogério Cafeteira e o DEM queria também a Secretaria das Cidades, aliás, as sedes também é disputada, Adalberto, as sedes, que pode ficar até com o PDT também, articula também uma nova secretaria no governo Flávio Dino. Portanto, esses são os bastidores, essas são as movimentações em torno da nova equipe, do novo secretariado do governador Flávio Dino. Ô, John, para encerrar, vamos falar da polêmica do dia do governo Bolsonaro, agora relacionada ao ministro do Meio Ambiente, que foi participar de um programa do Roda Viva, no caso, programa de grande repercussão, e fez um comentário lá, no mínimo,
impensado sobre o Chico Mendes, não é? É isso, é o Ricardo Salles, se eu não me engano, o nome desse ministro do Meio Ambiente. Ele falou quem é o Chico Mendes e eu pergunto quem é Ricardo Salles, quem é o ministro do Meio Ambiente, em comparação com o Chico Mendes. Chico Mendes, defensor da causa ambiental, foi assassinado por um fazendeiro e em entrevista ao Roda Viva, esse ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro disse que não importava, não tinha relevância nenhuma o Chico Mendes no debate sobre meio ambiente. E ainda disse o seguinte, que a esquerda tem uma versão positiva do Chico e o pessoal do agronegócio tem uma posição negativa do Chico Mendes. O certo é que o Chico Mendes lutou em defesa da Amazônia, um líder inconteste, ele deve ser sempre reconhecido, foi morto por causa dessa causa e o ministro, em total desconhecimento, assim como vários ministros do governo Bolsonaro não tem conhecimento das partes em questão, ele então protagonizou mais um vexame, mais uma cena vexatória em relação a essa declaração infeliz que ele deu em relação no que tange à história do Chico Mendes. É conhecido, inclusive, pela ONU, Organização das Nações Unidas. Obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, até amanhã, Adalberto. Tá o nosso John Coutrin. Vamos mudar de assunto. O Maranhão elevou em 70% o número de aprendizes no estado inseridos no mercado de trabalho do ano passado. Os dados acabam de ser apresentados. O Eduardo Ercília tem detalhes para nós sobre esse assunto. Eduardo. Pois é, Adalberto, voltamos a falar ao vivo aqui no Bom Dia Maranhão, números altamente positivos aqui para o estado do Maranhão. Quem vai falar mais sobre o assunto é o auditor fiscal do trabalho, Timóteo Cantanhede, que é coordenador da aprendizagem profissional da Superintendência do Trabalho aqui no estado do Maranhão. Timóteo, números positivos, aumenta aí de mais ou menos aproximadamente 40% de 2017 em relação a 2018, na questão da inserção de jovens aprendizes no mercado de trabalho, não é isso? Isso é um dado positivo que a Superintendência alcançou, juntamente com os parceiros dessa aprendizagem, o Sistema S, escolas técnicas do Estado, particulares e públicas, e também entidades sem fins lucrativos que se dedicam à formação profissional. A Superintendência do Trabalho aqui no estado do Maranhão também tem essa parceria com a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária aqui do estado do Maranhão, não é isso? Isso, com a Secretaria Estadual de Trabalho, também temos com as secretarias estaduais e também com as prefeituras municipais. A gente destaca de São Luís. Como é que se alcançou esses números? Que tipo de trabalho que vem sendo realizado para se alcançar esse aumento de 40% na inserção de jovens aprendizes aí no mercado de trabalho, Timóteo? Nós temos feito audiências públicas para esclarecimento da lei, da aprendizagem profissional. Nós temos feito as notificações, definido o número de aprendizes. Temos visto com esses parceiros a capacidade deles de atendimento e tem sido um resultado positivo tanto na capital como nas principais cidades do interior do estado. Tem sido em torno de 4.000 aprendizes anos que nós estamos trabalhando e queremos aumentar em mais 10% neste ano de 2019. Pois é, a expectativa para esse ano também é muito favorável, né? É favorável, acreditamos que a economia já está com alguma melhora e nós esperamos dar oportunidade para esses adolescentes e jovens do nosso estado, que são muitos que procuram a superintendência, procuram o Cine do estado, pedindo uma oportunidade de se preparar para o mercado de trabalho, de uma qualificação profissional, uma formação profissional, e isso a aprendizagem profissional proporciona a eles. Essa questão da contratação não é só aqui na capital, é uma máxima de todo o estado, não é isso? Isso, é em todo o estado. Esses números foram alcançados porque nós conseguimos estender e ampliar em Imperatriz, Açailândia, Balsas, Caxias, Timon, Coelho Neto, Bacabal, Santo Inês. E este ano queremos estender também para as duas principais cidades da Baixada, Pinheiro e também a cidade de Chapadinha, do Baixo Parnaíba. Okay, obrigado pela entrevista, Timóteo Cantanhede. Só lembrando que os dois principais setores aí que conseguiram alavancar esses números é o de comércio e também de serviços aqui no estado do Maranhão. Notícia muito boa, voltamos com você aí no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, nosso entrevistado também. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, no próximo bloco não deu para o Imperatriz. Cavalo de Aço ficou no empate com o Náutico e aí está fora da Copa do Brasil. Hoje tem Motoclube em campo nessa competição importante, Copa do Brasil, são 7h47. Vamos falar também de Carnaval depois do intervalo, já os preparativos da Flor do Samba, um instante só. Vamos lá, vamos falar de esporte aqui no Bom Dia Maranhão, vamos lá?
Vem para cá, Laércio Júnior, que a gente vai começar falando de Copa do Brasil. Hoje tem moto em campo, mas ontem teve Imperatriz, mas não deu, né? Não deu, eu não sei o que acontece com o Imperatriz, sinceramente. O time do Imperatriz tem uma boa equipe, a base do ano passado, poderia ter conseguido a classificação diante de um Náutico que está bem longe dos grandes times que o Náutico já teve, e com casa cheia, o estádio Frei Epifânio da Abadia estava lotado, parecia inclusive decisão de campeonato estadual, que sempre a torcida comparece em massa, mas o Imperatriz levou um gol em um culpado que foi o Morrinho Artilheiro. Você vai ver o gol que o Imperatriz levou do Náutico no primeiro tempo e só conseguiu empatar a partida no final. Os detalhes da eliminação do Cavalo de Aço agora aqui no Bom Dia Maranhão. Logo no início do jogo, chances de gols. Na área, o Wallace pernambucano do time do Náutico pegou a bola de cabeça que acabou saindo pela linha de fundo. Nesse lance, o capitão Daniel Barros, do Cavalo de Aço, chutou pela direita e o goleiro Bruno do Náutico defendeu. Já aos 35 minutos, Jorge Henrique chutou para o gol. No rebote, o Wallace pernambucano colocou na rede, mas o juiz marcou impedimento no lance do Náutico, que não desistiu e abriu o placar nessa cobrança de falta. André Cobrel marcou o gol. O segundo tempo começou equilibrado. Nesse chute forte do meio do campo, Jorge Henrique quase amplia o placar. E aos 45 minutos do segundo tempo, o juiz marca pênalti, que favoreceu os donos da casa. Sem perder a oportunidade, Daniel Barros coloca a bola no canto esquerdo do gol, empatando o jogo. O placar final beneficiou o Náutico. O time entrou em campo com a vantagem do empate e agora segue para a segunda fase do campeonato. Já o time do Imperatriz, com a derrota, foi desclassificado da Copa do Brasil. Importante dentro de campo, a gente soube jogar o jogo, sabíamos que era um jogo único e nós tínhamos que dar o máximo. E dentro de campo a gente conseguiu o resultado, conseguiu a classificação. Dizer que o time jogou mal, não jogou. O time jogou bem, criou oportunidades e mostrou aí que tem força, que tem qualidade para poder romper dentro do campeonato. Que pena, hein, Laércio? Dava para ir mais longe. Dava para ir mais longe, ainda mais enfrentando o Náutico. O Imperatriz tem um bom time, mas não está conseguindo jogar. Aliás, até tem feito boas partidas. Jogou bem contra o Sampaio, contra o Moto, empatou e perdeu aqui em São Luís. E jogou bem de novo ontem. Está faltando é acertar e caprichar mais nas finalizações para conseguir os resultados. E o detalhe é que o Imperatriz tem um jogo decisivo agora sábado. Não pode perder a motivação do torcedor, porque em caso de empate ou derrota para o Maranhão sábado, a situação complica também no Campeonato Estadual. Hoje é a vez do Motoclube entrar em campo pela Copa do Brasil, competição importante, tem um jogo difícil, não é fácil não contra o Vitória, mas o Moto está prontinho. O Moto está prontinho, vive o seu melhor começo de ano, há cerca de 6 anos o Moto não começava tão bem e teve um detalhe ontem que atrapalhou bastante, o Moto quase não conseguiu treinar. Até algumas imagens nós tivemos que puxar nos arquivos porque muita chuva atrapalhou o treinamento do Motoclube para a preparação visando o confronto de hoje. O Papão enfrenta o Vitória hoje pela Copa do Brasil, duelo que além da classificação, vale muita grana para os cofres do clube, cerca de R$600 mil. Fora do clássico de sábado, Evandro Russo e Lucas Dias estão confirmados. A única dúvida no momento é em relação ao aproveitamento ou não do meia Márcio Diogo, que tem sido o grande destaque do Moto na atual temporada e foi eleito o melhor jogador no duelo entre Moto e Vitória pela Copa do Nordeste. O técnico Wallace Lemos faz um bom trabalho. Tem o melhor início de temporada como treinador do Motoclube de São Luís, coisa que não acontecia há cerca de 6 anos. Invicto no estadual, invicto na Copa do Nordeste, agora em busca de uma classificação na Copa do Brasil. Sabemos que teremos um adversário muito forte, respeitado em todos os aspectos, né? Porque é assim que trabalhamos desde o início, é assim que planejamos. O treino na véspera do jogo foi prejudicado pela forte chuva que caiu durante a tarde de terça-feira, o que não deve atrapalhar. Afinal de contas, descansar bem para estar na ponta dos cascos em uma decisão como a de hoje, às vezes é o mais importante. Ter tranquilidade, porque independente de se jogar em casa ou fora, nós temos que buscar a nossa classificação. É um jogo dificílimo, contra uma equipe forte. O jogo é daqui a pouco, às 9 da noite, ingressos à venda, variando entre R$30 e R$50, expectativa de um grande público, o torcedor rubro-negro está empolgado e uma vitória diante do time baiano representa mais R$600 mil no caixa do Moto, além de avançar para a próxima fase da Copa do Brasil.
Falar em nova fase, quem precisa dela é o Sampaio Corrêa. Será que agora com o novo treinador a coisa vai andar? Vamos aguardar, não é? O desconhecido Julinho Camargo, de 48 anos, com passagem pelo futebol do Rio Grande do Sul, já treinou o Grêmio no começo da carreira, mas principalmente nas divisões de base. A melhor passagem dele foi no Boa Esporte de Minas Gerais, que é um time sem torcida. Ele será apresentado na próxima quinta-feira como treinador do Sampaio. Amanhã, então, né? Isso amanhã. Será apresentado como novo treinador do Sampaio. E também tem o retorno confirmado do zagueiro que não saiu, que era o Odair Lucas. Ele foi afastado no ano passado por um problema de indisciplina, mas retorna para o Sampaio Corrêa para resolver o problema da zaga da equipe tricolor. É a volta do que não foi. Pois é, vamos aguardar. E outro que não foi e deve voltar é o Andrei. Eu tenho informação precisa de que ele desembarca na capital no próximo dia 18 de fevereiro. É bom lembrar que ele não está machucado, mas estava fora do time do Sampaio e não conseguiu encontrar outro clube para jogar. Valeu, Laércio. Até amanhã. Um abraço. Você ligado no Bom Dia Maranhão. Agora a gente vai mudar de assunto. Nós vamos falar agora sobre a festa mais popular do Brasil. Vamos falar sim de carnaval, afinal de contas, nos barracões das escolas de samba, aqui em São Luís, a movimentação já começa a aumentar. No bairro do Desterro, os preparativos são para o desfile da Flor do Samba, que esse ano leva muita energia para a avenida. Os trabalhos na Flor do Samba já começaram, para que tudo fique pronto, sem correrias, até o dia do desfile. Esse ano a escola vem trazendo um convite para conhecer todos os tipos de energia. E não só a elétrica ou solar, não, mas também aquelas que vêm de dentro de cada pessoa. Quem explica é o carnavalesco Ítalo Fonseca. A ideia é valorizar também energias subjetivas, como amor e felicidade. E sempre ter uma leitura direta, que a pessoa olhe e identifique aquilo que a gente quer falar. Porque além do samba, que é a linguagem musical, a gente também precisa fazer com que as pessoas entendam pela linguagem estética, por aquilo que elas vão estar vendo na avenida, né? E esse ano de 2019 a gente está com o enredo Viva Essa Energia, que ele é um convite, a gente faz um convite aos telespectadores, a quem vai estar lá assistindo, para poder vivenciar a energia, não só a energia elétrica e tudo mais, mas vivenciar a energia do carnaval. A Flor do Samba é a segunda escola mais antiga da capital, fundada em 1939. Segundo o presidente, este ano deverão ser cerca de 1.600 componentes no desfile. Nós vamos desfilar com aproximadamente 3.000 pessoas, distribuído isso em 16 alas, 4 carros alegóricos, 3 tripés, uma comissão de frente com 12 pessoas, comandada pela nossa coreógrafa Flávia, 2 fasais de mestre-sala e porta-bandeira, uma bateria com 120 ritmídias sob o comando do mestre Bi, certo? E muita empolgação, com mais de 100 composições distribuídas nos carros alegóricos e com muita energia, que é o nosso tema, com muita vibração. E o que o público pode esperar na passarela? Claro, energia. 2019 é um ano bem emblemático para a escola, 80 anos de Flor do Samba, a gente vai estar vivenciando essa energia, fazendo esse convite para vocês, virem participar da escola, conhecer nossa sede no Desterro, sair em nossas alas e nossos carros e, mais do que nunca, venha viver essa energia com a gente. Legal, Flor do Samba se preparando para o Carnaval 2019. Bom Dia Maranhão termina agora, outras notícias no portal MA10, hein? Amanhã a gente se encontra às 7 aqui na TV Difusora. Para você um ótimo dia. Até lá.